Vai saindo! Opa, vambora! Saindo! Bora! Direita! Direita! Quem que é Gelson? Presta atenção aí no que está falando. Quem que é Gelson aqui? Já foi nesse aqui, ó. Ela acompanhou lá, dormindo da frente do quarto. Crack em inglês é quebrar. Se essa droga pode quebrar projetos de vida, o que intervenções públicas desastrosas como essas que a gente acabou de ver podem também destruir? Nos últimos dias, em nome do combate ao crack, os governos do estado e do município de São Paulo realizaram intervenção na chamada Cracolândia, região de extrema vulnerabilidade social na cidade. A intervenção afrontou direitos humanos e determinações legais sobre o cuidado e a promoção à saúde. O Ministério Público e a Defensoria Pública de São Paulo criticaram fortemente as ações e a Justiça revogou a decisão de internação compulsória pretendida pelo prefeito de São Paulo para os usuários de drogas. Para falar sobre esse assunto, convidamos Elisa Zanerato Rosa, doutora em Psicologia Social, professora da PUC de São Paulo, e Roberto Ticanori, psiquiatra e professor da Unifesp de Santos. Bem-vindos. Obrigada. A recente operação, bastante violenta e negligente em relação aos direitos sociais e humanos, intensifica a discussão sobre como reduzir a vulnerabilidade social de dependentes químicos. Para começar, a chamada guerra às drogas, cujo episódio da Cracolândia reedita, é um caminho amparado por evidências científicas e capaz de promover desenvolvimento social e humano, ou pelo contrário, as chamadas melhores práticas de saúde, que são reconhecidas internacionalmente, passam pela estratégia de redução de danos, pela inclusão social dos usuários de drogas na vida social de maneira mais ampla. Vou começar com as mulheres, tá bom, tia? Elisa. Muita coisa, né, Tuto? Acho que toda vez que a gente assiste essas cenas, a gente fica muito triste, porque a pergunta que eu me faço é assim, o que eles estão combatendo?
qual é o crime, o que precisa ser combatido com essa quantidade de policiais, com essa quantidade de tiros, com essa quantidade de cachorros. Quando a gente olha as cenas, o que a gente tem são pessoas com poucas roupas, desarmadas, pedindo para ficar com seus objetos, tentando dar conta de um espaço onde tem constituído suas vidas. E acho que tem uma coisa importante para a gente se perguntar, que é assim, a questão é que a gente precisa, então vamos lá, estamos atirando para quê? A gente precisa combater o tráfico na região, a droga que tem na região, qual o tamanho que isso ocupa? E uma outra pergunta importante, por que esses usuários? Por que neste lugar? Porque a gente está vendo que é um lugar onde tem pessoas numa condição de extrema vulnerabilidade e que algumas delas fazem uso, talvez, de um tipo ou de alguns tipos de drogas. Não são todas, não é a droga que causa essa situação, né? Acho que para a gente ir limpando algumas coisas. Não são todas elas. Não é a droga que explica essa situação. Não é ações desse tipo que respondem ao cuidado ao usuário de drogas. E por que escolhemos esta cena de uso de drogas para justificar essa operação? Existem festas caríssimas que ocorrem na cidade de São Paulo, por exemplo, onde tem muito usuário de droga, onde circula muita droga e a polícia não entra desse jeito. Então, por que nesse espaço? Por que nesse lugar? Por que com essas pessoas? E aí acho que tem uma discussão importante para a gente fazer, que é, aqui tem servido a política de guerra às drogas, aqui tem servido a política proibicionista como justificativa para a criminalização da população pobre e da população negra do nosso país, reproduzindo e perpetuando uma história de encarceramento, uma história de genocídio que é fundante da nossa nação. Ticanori, tua avaliação. Então, eu acho que essas semanas foram várias tentativas, né, de explicar a ação, mas era interessante se a gente retomasse a primeira fala, né, do governo do Estado, né, do governo Alckmin, que justificou essa ação militar, não é nem policial, é militar, né, 900 homens, como se estivessem entrando, sei lá, numa área tomada, né? Parece um filme, né? Fizeram uma ação militar com a justificativa de que eles estariam ali, não tinha nada a ver com a Cracolândia, teria a ver supostamente com a execução de mandados de prisão, né? Que eles estariam executando mandados de prisão, não sei, uma dezena, 70, 60, sei lá. Que depois, ao final das contas, esse tema desapareceu. Será que foi efetivo, não foi efetivo? Eu fico imaginando, primeiro, o custo disso, né? Um custo fenomenal. Assim, começou às 5 horas da manhã, 900 pessoas, bombas, um aparato militar, né? Atiradores de elite postados nos telhados, né? Parece que eles estavam brincando de Vietnã, né? Por que eu estou dizendo brincando? Porque, como a Anita disse, não tinha adversário, né? Todo esse aparato militar para pessoas pobres, né? Depois de justificar, encontraram um revólver, 2 revólveres, né? Não justifica, né? E a imagem seriam mostra, encontrados em qualquer região da cidade. E eles dando tiro à toa, né? Assim, onde praticamente as pessoas já estão fugindo, eles continuam usando dessa força, não é nem excessiva, é uma força idiota, né? Assim, não faz sentido você ficar dando tiro onde não tem gente, né? Bom, a partir dessa discussão de que teria sido uma ação militar para prender, né, execução de mandato de segurança, mandato de prisão, o efeito real é desmontar, agredir, violentar a vida de, né, quase toda aquela população que vive ali na Cracolândia, né, naquela região da Luz. Então, em termos de política de segurança, uma política... Parece se perguntar, bom, então, se tem 60, 70 mandatos de prisão, por que está acumulado desse jeito, né? Por que não consegue executar isso, então, de uma forma inteligente, né? Acho que eu não sou especialista em segurança, mas assim, toda vez que eu vejo um especialista, eu digo, olha, a melhor forma é usar a inteligência,
dois sentidos, usar a cabeça e usar os sistemas de inteligência, né? Quer dizer, sistemas de vigilância e segurança para você ter ações efetivas, né? Menos violentas, mas capazes de fato ter resultado, né? Naquela condição lá, certamente muita gente foi embora, porque era tal carnaval, né, que as pessoas fogem, né? Um pouco aquela história de, eu quero pegar a galinha, né? Espantando a galinha é difícil pegar, né? Então, como prática de segurança, não sei se foi eficaz, mas é interessante porque isso saiu de cena, né? Porque isso provavelmente era só um pretexto, né? Aí entra a prefeitura, né? E levanta, aí como se fosse, né? Porque a prefeitura não estava envolvida na ação, entra na cena, rouba a cena e começa a dizer que tinha um plano de ação ali para resolver a questão da Cracolândia e tal. Atirou para vários lados, né? Teve de recuar, né? O que mostra de fato que não tinha um plano, a meu ver, né? Não tinha um raciocínio preciso do que estava se querendo fazer, a não ser a questão, ficou bem claro, né? A questão de garantir, de alguma forma, esse projeto, né? Supostamente um projeto de urbanização, que os críticos vão chamar de gentrificação, né? Quer dizer, revalorização de zonas degradadas, elevação do valor imobiliário e a expulsão, né, das populações ali residentes que vão parar em outros lugares. Né? Ticanor e Elisa, na verdade já tem perguntas de internautas aqui, uma delas vai nessa direção, da questão, digamos, da especulação imobiliária que talvez esteja envolvida com essa região da cidade, que para quem não conhece São Paulo, essa região é bastante central, fica no centro da cidade, no centro mais antigo, é verdade, mas numa região central e para a qual há interesses imobiliários relevantes, né? Inclusive no seu entorno e provavelmente mirando a chamada região da Cracolândia também. A Gilda Azevedo pergunta nessa direção. Ela diz, visita inédita dias depois do Alckmin, governador de São Paulo, a favela do Moinho, ao lado da Cracolândia, não indica que há sim um interesse imobiliário no local? Elisa? Acho que é uma questão interessante, porque nos faz pensar isso, está a serviço do quê, né? E aí, acho que a gente precisa reconhecer que o problema que está colocado nesta região da cidade aparece em várias outras regiões da cidade e do país. Por que não ocupa tanta centralidade na preocupação da mídia, nos apelos da população, nas ações do Estado, etc., né? Então, os problemas que se configuram na região da chamada Cracolândia são problemas complexos que falam de uma sociedade absolutamente desigual, na qual a exploração vai produzindo uma condição de vulnerabilidade, de pobreza, de negação, de impossibilidade de acesso a direitos, que é o que se evidencia ali, né? Pessoas sem ter onde morar, pessoas sem acesso a direitos básicos de trabalho, de assistência, de vida digna. Mas este não é um problema que está colocado só lá. Esse é um problema mais amplo, né? Então, esta questão, tem várias dimensões que apontam para questões importantes da vida desses sujeitos. Uma delas é acesso a direitos. Essa é uma questão que se evidencia em diferentes pontos da cidade. E acho que é uma questão importante que nos faz pensar por que a preocupação, por que o investimento neste ponto da cidade. Só ali tem morador de rua, só ali tem pessoas usando drogas, só ali nesta situação, né? E acho que tem a outra dimensão, que é essa questão do uso da droga, da situação, da condição de saúde desses sujeitos, que é também uma questão que está posta de diferentes maneiras, em diferentes espaços da cidade, com tanta gravidade como essa, né? A gente falava ontem da situação de usuários que a gente encontra em regiões periféricas da cidade, muito feridos, muito machucados, em situação de abandono e que não ocupa a centralidade das preocupações, enfim. Então, acho que é uma leitura crítica que nos faz pensar qual o interesse está posto em relação a essa região da cidade. Acho, Tuto, que tem uma questão importante para a gente perguntar também, que é assim, o que a gente espera
como resultado. A gente imagina que uma ação policial e que uma ação de internação vai resolver o problema que está posto? Então, nós resolvemos assim o problema da pobreza? Então, mas não resolveu o problema. Mas o que é resolver o problema? A gente tem uma sociedade, a gente tem uma estrutura social que mantém a desigualdade como condição de continuidade. Então, não existe uma medida imediata que vai fazer com que as pessoas que estão em situação de rua saiam da situação de rua e que as pessoas parem de usar drogas. Aliás, inclusive porque, isso é outra coisa importante da gente lembrar, não existe ser humano livre do uso de drogas. Todas as pessoas usam drogas. A questão é que a gente reconhece como droga. Existem as drogas que são legais, existem as drogas que são ilegais, existem as drogas que são regulamentadas com medicação. Não existe na história humanidade livre do uso de substância. Então, a questão é por que este uso se caracteriza desse jeito nesse contexto? O que ele tem, qual a relação dele com esta condição de vulnerabilidade? Que respostas nós vamos produzir, nós vamos ofertar, enfim. Deixa eu aproveitar, Elisa, porque você já botou aqui uma questão que é do Germano Barros. Ele pergunta, existe alguma cidade com problemas similares às de São Paulo, as que São Paulo passa com o crack e que tenha resolvido o problema? Existe, Ticanori? Que tenha resolvido o problema, não conheço, né? Assim, porque esse tipo de fenômeno de concentração de usuários em determinadas áreas da cidade tem momentos históricos, né? Porque, por exemplo, a experiência americana é distinta porque o crack foi distribuído dentro de guetos, né? Praticamente guetos da população negra, né? Então, já era guetizado, né? E isso, a solução se deu de outra forma, pela consciência, né? Assim, foi uma luta política, eles compreender aquilo, né? Por exemplo, na Europa, algumas cidades antigamente, não com crack, com heroína, havia zonas, né, de concentração de usuários e tal. Acho que na América Latina, né, eu sei que na Colômbia existem, em Bogotá existem ruas, né, muito parecidas que eu pude ver. Na Argentina, as pessoas acham que tem coisas análogas, mas não tão grandes, né? Acho que o único país latino-americano que está mais resolvido em relação a isso é o Uruguai, né? O Uruguai tem uma outra estruturação social, tem uma outra política geral, tanto em relação social quanto a questão das drogas, né? Eu acho que hoje a questão que se colocou antes, né, da especulação imobiliária, né? É importante lembrar que na Europa isso aconteceu muito nos anos 70, nos anos 80, que é uma lógica de urbanização sob uma lógica capitalista neoliberal. O que é? Pegar zonas muito degradadas, baratas, né? Você fazer um reinvestimento, uma restauração com expulsão da população que vive nessas condições, né? Resultado disso, você enriquece alguns e empobrece mais gente do que já tinha. Expulsa, manda para longe. Cria, e aí talvez isso ajude a explicar também o tipo de ação policial, de ação militar, de guerra, que ela é emblemática no sentido de intimidatória, para tentar evitar que as pessoas voltem. Ela é tão brutal para que as pessoas não queiram voltar àquele lugar, né? E é preciso lembrar que a ação não atuou apenas na população que estava em situação Sim. de rua. Entrou nas pensões, entrou nas casas. residências, nas Fechou casas os negócios, das pessoas. fechou os bares. Tirou as pessoas dali e impediu de Não, voltar. E derrubou. Né? Derrubou o prédio com pessoas dentro. Inclusive. Emparedou entradas, né? Sim, via as pessoas de bar, subindo, boteco de loja. colocando tijolos e fechando lojas, fechando a entrada de prédios, quer dizer, impedindo que as pessoas voltassem às suas casas, inclusive pessoas que não têm nada a ver com o uso de drogas, né? Trabalhadores que estavam ali, enfim. Né? Então, e acho que essa experiência que eu estava comentando assim, em cidades europeias trouxe muitos problemas, né? Assim, alguns ganharam dinheiro e a população que morava nas zonas centrais das cidades que foram expulsas foram para guetos terríveis, né? Violência, droga, né? Ausência do Estado, ausência de Estado, políticas né? públicas nas periferias. Na própria região, inclusive, essa ação não é nova.
Nós assistimos no início de 2012 uma ação muito semelhante a essa, que mostrou sua total ineficácia, que mostrou que essa população se dispersou para outras regiões, a constituição de outros pontos com as mesmas características, enfim. Né? Então, acho que é outra coisa importante para a gente alertar. Não tem nenhuma novidade, nenhuma audácia criativa nessa ação. Ela é uma ação que repete erros já cometidos em outros momentos da história, em outros países, na própria cidade de São Paulo e na própria região, que não produziu qualquer efeito, piorou, né, o problema e as questões estão ali configuradas. Agora, acho que é importante também a gente reconhecer, porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas então o que tem que fazer? Mas então ninguém faz nada? E acho que é preciso a gente dizer que temos construído muitas coisas, temos construído muitas ações, mas as pessoas continuam lá. Sim, porque a gente está falando de uma questão estrutural, etc. Mas a gente tem programas desenvolvidos na região, como vivemos com a experiência do programa de Braços Abertos, que demonstra resultados importantes do ponto de vista da vinculação das pessoas ao trabalho, da garantia de espaços de moradia, da diminuição do consumo e de ações de saúde na lógica da redução de danos, que representam um cuidado e uma atenção à condição de saúde das pessoas usuárias de drogas e das pessoas que vivem na região. E que a adesão ao cuidado é voluntária e que as pessoas protagonizem o seu cuidado, o seu próprio cuidado. Que é algo fundamental, porque a gente sabe que cuidado em saúde mental tem como condição fundamental vínculo. Então, para a gente poder produzir uma trajetória de cuidado em saúde mental que represente a construção de um outro projeto de vida, a gente precisa, como ponto de partida, da constituição de um vínculo com esses sujeitos. Como é que a gente constitui vínculo numa ação que tem como ponto de partida isso? Como é que é possível produzir vínculo com esses Aliás, sujeitos? tem mais perguntas aqui e tem uma pergunta da Maria do Carmo Couto que vai nessa direção. De certa maneira, ela está reafirmando isso que você acabou de dizer, como produzir vínculo, como cuidar. A ação militar do Dória e do Alckmin pode piorar a situação de quem possui doença mental. Fiquei impressionada de ver pessoas sem entender o que estava acontecendo ali no meio, totalmente perdidas. Quer dizer, uma ação como essa, diante de pessoas que eventualmente tenham ali transtornos psíquicos, transtornos mentais, inclusive pelo uso de droga, não estariam expostas a uma variável que poderia intensificar muito o seu problema de saúde, Tanuri? Eu acho que, primeiro, essa situação, né, que a Elisa está apontando denota a seguinte situação. Não tinha nada a ver com as pessoas. Né? É uma ação que, de início, não tinha nenhuma intenção de olhar e cuidar dessas pessoas. Né? Tinha, a meu ver, tudo indica que a primeira intenção ali é realmente limpar a área para o projeto de especulação imobiliária, né? de construção, chamado Projeto da Luz ali. Né? Que esse já é até arquiteto contratado, já tem tudo consultor pronto para aquela região. Né? Essa ideia, acho que é o que a gente tem que deixar claro. É falsa a ideia de que aquilo foi feito para resolver o problema das pessoas, ou do problema da droga, ou mesmo da segurança. Não é. Né? De novo, é a questão de ganhar dinheiro. Né? É a questão de conseguir fazer com que determinados setores consigam acumular mais riqueza, mais capital. Né? Acho que esse é o motor central da história. A justificativa, como se diz, estamos fazendo para tratar, para cuidar, né? Você vê que os discursos recaem novamente naquelas coisas antigas, né? E que literalmente não olham para as pessoas. Né? Quando como ela chama? Maria do Carmo. Maria do Carmo está falando, as pessoas estão, como se diz, perdidas. O de Braços Abertos trouxe vários conhecimentos, né, assim, aprendizagens novas. Né? Uma das coisas que mostrou-se muito interessante se você exige muito, as pessoas não aderem a programas. São pessoas, na questão da vulnerabilidade, a gente tem que atentar ao seguinte, não é só uma questão de vulnerabilidade material. Né? Não se trata só de pessoas que não têm dinheiro. Né? São pessoas que, e as pesquisas mostram isso, tanto a pesquisa da Fiocruz, que fez um levantamento nacional, quanto a pesquisa que foi feita
Plataforma Brasileira de Drogas, aí, né? Especificamente no projeto de Braços Abertos, mostra um perfil de população vulnerável economicamente, mas culturalmente, né? Que não tem acesso à cultura e que, aí nós vamos dizer, também, né, vulneráveis do ponto de vista emocional. Né? Pessoas que têm um desenvolvimento pessoal muito truncado. Né? Com as condições históricas dessas pessoas tiveram precarizações contínuas. Basta lá. Mais, em torno de 50% não conseguiram terminar o ensino fundamental. Né? Mais 30% consegue, 20% consegue terminar o ensino fundamental. Né? Aí dizem, não, mas tem médico, tem advogado, não sei o quê. 2% chegaram na universidade, 2%. Né? E só para ver, então, hoje no Brasil, 13% chegam na universidade. Né? A média brasileira é 13% chegam na universidade. Então, é muito pouco representado universitários naquele projeto, naquela região. Essa precarização contínua traz traz uma precarização subjetiva. Pessoas que as demandas que uma sociedade complexa coloca, as pessoas não conseguem acompanhar. Né? É muita angústia, muito problema, muita pressão. Então, os programas de assistência médica, social ou educacional, quando vão lidar com essa população, colocam exigências muito altas. E as pessoas fracassam. Não porque são incapazes, mas porque a exigência não está adequada à condição concreta delas. Se você ajusta, elas evoluem, elas crescem, elas acompanham. Né? Que acho que a experiência de Braços Abertos mostra isso. A entrada do programa foi de pouquíssima exigência. Né? Basta topar, fazer o acordo. Né? Vai trabalhar, vai fazer isso, fazer aquilo. Aos poucos, né, as pessoas foram incorporando mais padrões de sociabilidade, mais padrões de responsabilidade, aos poucos. A ponto de que em 2 anos e meio, né, 80% permanece no programa. Isso é um enorme sucesso. Né, de manutenção, de perseverança, de respeitar regras, de estar presente, de estar sociabilidade. Né? E aí, na contramão desse índice, a gente tem um outro índice que vem sendo apontado, que é a efetividade da internação compulsória, que é a medida que é proposta na sequência dessa ação violenta da polícia, é de 2%. Né? Todos os estudos têm mostrado, historicamente, que internação compulsória não tem nenhuma efetividade em condição de adesão, etc. E acho que essa é uma questão importante, porque tão logo sai a polícia da cena, aparece então como perspectiva dessa intervenção o tratamento. E então, como tratamento, se apresenta a internação compulsória desses sujeitos, proposta completamente fora dos parâmetros legais para a internação compulsória, é preciso dizer, e toda a ação da Defensoria Pública e do Ministério Público demonstrou isso, né, impedindo, inclusive, que ela fosse realizada da maneira como estava proposta, no modelo de busca e apreensão, né, mas que aparece, que é apresentada, então, sai a violência da polícia, e se diz assim, então essas pessoas precisam de tratamento. E se oferece, portanto, como tratamento, um modelo que é absolutamente fracassado. Isso que é ofertado como tratamento é aquilo que nós já produzimos no início do século XIX no Brasil e que levamos anos para desconstruir. A população, talvez que não é desse campo, que não acompanha mais um tanto disso pelas produções jornalísticas, enfim. Então, eu queria lembrar aqui da recente produção da Daniela, jornalista, né, o Holocausto Brasileiro, que mostra o que foi a história dos hospitais psiquiátricos como espaço como instituição da morte, né? E que tentou responder à questão da loucura, da chamada doença mental ou transtorno mental, a partir desse mesmo modelo. Absolutamente fracassado. Produziu morte, produziu um espaço em que essas pessoas ficavam absolutamente restritas da vida, da comunidade, do pertencimento, dos laços sociais. E aí a medida que é proposta como tratamento de saúde é tal e qual a reprodução disso. A internação dessas pessoas, independente do seu consentimento, como se isso fosse resolver o problema. O que a gente conhece é que internação para usuário de álcool e outras drogas tem uma função específica, que é desintoxicação. Portanto, ela é breve, feita
preferencialmente em instituições, em serviços de saúde mental abertos, que já foram construídos. Nós já produzimos, né, a partir de um amplo processo de reforma psiquiátrica, respostas importantes a essa problemática. Os CAP, Centros de Atenção Psicossocial, 24 horas, podem ser espaços para internações breves. Os hospitais gerais, leitos em hospitais gerais, podem responder a essa condição. E aí a gente precisa de um modelo de cuidado que se dê em liberdade, que se dê na relação do sujeito com a comunidade. Por conta disso que o Tica estava dizendo, é preciso restituir o laço social do sujeito, é preciso ofertar cultura, é preciso criar caminhos para o acesso à educação, é preciso construir condições de produção da vida na vida em sociedade. E isso a internação não faz. O que a gente produz em internação de usuário de álcool e drogas é desintoxicação. O restante é exclusão, é encarceramento desses sujeitos numa instituição que não a prisão, o hospital psiquiátrico ou a comunidade terapêutica, enfim. Porque cuidado em saúde mental significa produzir novos projetos de vida. E a gente não faz isso na internação, a gente faz isso na relação do sujeito com a sua comunidade, com o seu entorno, com as pessoas que fazem parte da sua vida, da sua trajetória. Não faz isso com aprisionamento. Não né? faz Quando isso com faz com aprisionamento. aprisionamento, você apenas transforma a polícia que aprisiona em uma polícia de branco, que também aprisiona. Né? Isso Só mesmo. muda o uniforme, tá certo? Eu preciso fazer um intervalo, mas já a gente volta, não sai daí. Eu tenho uma pergunta aqui de uma internauta com a qual eu vou abrir o segundo bloco. Até já.